Paz, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Mestre e irmão. Irmãos, começamos com a leitura de algumas questões de O Livro dos Espíritos. Primeiro livro dos 5 chamados obras básicas da doutrina espírita. As questões de número 773 a 775, abrigadas sob o título Laços de Família, do capítulo 7, Lei de Sociedade, começam assim: porque entre os animais, estes e seus filhotes não se reconhecem quando os últimos não têm mais necessidade de cuidados? Resposta dos espíritos superiores que trabalharam na codificação espírita sob ordem do Cristo Jesus, governador do orbe. Os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe por seus filhotes tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar-se de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. Por isso ela os abandona para ocupar-se de outros que chegam. Questão número 774. Há pessoas que concluem, diante do abandono dos pequenos animais por seus pais, que os laços de família entre os homens são resultantes apenas de costumes sociais e não de uma lei natural. O que devemos deduzir a esse respeito? Resposta: o homem tem outra destinação que não a dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários à evolução e os laços de família sintetizam os primeiros. Eis porque eles são uma lei da natureza. Deus quis que, desta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Pergunta de número 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta, simples: uma recrudescência do egoísmo, ou um retorno cruel do egoísmo. Vamos então ao capítulo de número 117 do livro Pão Nosso, escolhido por aqueles que organizam as palestras dessa casa, como base às reflexões que devem ocorrer neste momento, neste espaço público. O título deste capítulo do livro Pão Nosso, da autoria de Emmanuel, é Em Família. A iniciar o capítulo, um trecho da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra.
Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva. Aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Já compartilhei com alguns de vocês, em outra oportunidade, uma frase que carrego comigo, como que a me lembrar da postura humilde que devo assumir perante a vida. Postura essa que combina com a daquele que se percebe um eterno aprendiz. A frase, aparentemente risível, aparentemente sem dizer muita coisa, mas que, a meu ver, depois de alguns momentos de reflexão, dizem muito. As coisas simplesmente são. É isso. As coisas simplesmente são. Reencarnamos, nascemos num mundo que já está todo formado quando nascemos. Se quisermos nos ater em nossa análise tão somente as experiências que temos por meio do corpo que ora animamos, podemos partir desse ponto. Quando nascemos nesse corpo, o mundo já existe, já está formado. A lei da gravidade já está atuante antes do nosso nascimento. Continua atuante quando nós nascemos e continua atuante ao longo de toda a nossa vida. Os seres procuram-se uns aos outros. Os seres são movidos por variados objetivos. Buscam os seres coisas distintas, mas buscam. De forma que cada um de nós, ainda que tenham consigo motivos diferentes para acordar todos os dias e dormir nesses todos os dias, esperando o dia seguinte, cada um de nós pensa em algo, em um conjunto de coisas para fazer isso, para prosseguir vivendo. Mesmo, irmãos, aqueles que desertam da vida, procuram alguma coisa. Procuram, se não sempre, o mais das vezes, o alívio para a dor que experimentam. Ninguém busca a morte pela morte. Ninguém busca a vingança pela vingança. Busca um alívio para a dor, para a raiva de que se vê acometido.
Então, desde que nós nascemos, por que não dizer antes disso, o mundo está aí como está. As leis que regulam o nosso presente não passaram a atuar no universo a partir do nosso nascimento. A partir do nosso nascimento. Antes mesmo dos nossos nascimentos, essas leis já estavam atuantes. Então há aqueles que questionam a família como sendo resultado de um subproduto cultural. Não é algo, então, que possa ser justificado porque em um determinado momento um conjunto de pessoas agregou-se sob essa forma e uma passando a outra, uma inspirando a outra, fazendo com que outras entrassem em contato com aquele modelo de organização, de conjunto de pessoas, quisessem imitá-lo, e essa imitação sucessiva traria-nos aos dias de hoje numa repetição cega de algo que alguém decidiu fazer em algum momento da história. Pois bem, os espíritos superiores, quando respondem a Kardec sobre a prova da existência de Deus, onde a prova da existência de Deus? Eles vão basear-se em algo que nós já entendemos pela nossa ciência, embora nós não tenhamos alcançado ainda a última página das descobertas científicas. O que nós sabemos, já sabemos, e em que eles se baseiam, é num axioma, numa máxima, em algo que está pacificado no nosso entendimento científico. Não há efeito sem causa. Olhai ao vosso redor e perguntai-vos, diante de tudo aquilo que não é obra do homem, de onde procede? E a razão responder-vos-á. Se não é obra da inteligência humana, é de uma inteligência sobre-humana, acima da humanidade. E damos a essa inteligência suprema, acima da humanidade, o nome de Deus. Pois bem, um desdobramento dessa máxima: para todo efeito uma causa, para todo efeito inteligente uma causa inteligente. Se vamos a um texto como os lidos há pouco, não faz sentido pensar que eles foram formados por uma junção aleatória de palavras. Para tornar um pouco mais complexo, uma junção aleatória de letras. Letras soltas, jogadas para cima, que ao caírem formaram palavras, e cada uma dessas palavras combinadas nos trouxeram aleatoriamente todo o sentido que extraímos a partir da leitura desse texto. Não, é necessário que haja uma inteligência para que o conhecimento das letras e o conhecimento do significado das letras combinadas, para que o significado das letras combinadas com outras letras combinadas, formando palavras, conhecimentos de pontuação, de entonação, nos deem o sentido que é possível ter da leitura desse texto. Nós não temos os mesmos efeitos de uma vivência distante, que não acolhe, em que não há a presença da constituição familiar, da formação familiar. Nós não temos os mesmos efeitos aí do que os que temos quando há a formação familiar. É partindo de análise similar a essa que Kardec nos convida a pensar de modo lógico, sóbrio, lúcido, com a razão que Deus deu a cada um de nós, e não com a aceitação cega que nos foi pedida, que nos ainda é pedida em alguns núcleos religiosos,
em torno dos chamados dogmas, verdades, entre aspas, inquestionáveis. Quando ele fala sobre a reencarnação, pensemos sobre a reencarnação do ponto de vista de que ela existe. Quais as consequências temos? Pensemos agora na reencarnação como ela não existindo e vamos às consequências dessa realidade. Examinemos agora, comparando-as, quais se nos apresentam como mais capazes de traduzir a perfeita justiça de Deus, que faz com que cada um colha aquilo que plantou. Julguemos cada um com a sua razão. Então pensemos quão mais egoístas não seríamos ou estaríamos sem as experiências que nos são oferecidas pela formação familiar. São experiências difíceis? Sim. Quem foi que nos iludiu? Ou em que momento nos permitimos a ilusão de que o nosso crescimento, de que crescer, de que evoluir é algo fácil? Em que momento nós nos enganamos acreditando que não precisamos merecer uma posição nas leis divinas, de que não precisamos merecer ser felizes? Em que momento acreditamos que podemos continuar sendo a mesma pessoa e ter da vida resultados diferentes? Quem foi que nos iludiu, ou em que momento nos deixamos iludir com a crença de que podemos prosseguir sendo seres de difícil convivência, seres que só pensam em si, seres desrespeitosos, mesquinhos, invejosos, e ter dos nossos semelhantes a admiração, o acolhimento afetuoso, ter deles o respeito, ter deles a estima, ter deles o desejo de que continuemos do lado deles. Porque muitos de nós nos vemos como aqueles que toleram, esquecemos dos que nos toleram, esquecemos dos muitos entre os encarnados e desencarnados que têm que conviver com a dificuldade de lidar com o que nós ainda estamos, com a nossa mesquinhez não superada, com a nossa inveja ainda não vencida, sequer identificada. Porque, meus irmãos, como é que vamos falar de reforma íntima? Como vamos falar de reformar qualquer coisa, e principalmente o nosso íntimo, se não houver algo a ser reformado, se não houver algo a ser corrigido? Nós precisamos morrer, mais do que só no corpo. O corpo nos impõe uma morte da qual não podemos fugir. Quando nascemos com esse corpo orgânico, fisiológico, biológico, já nascemos destinados, por meio desse corpo, a passar por esse fenômeno chamado morte. É intrínseca à natureza desse corpo a desagregação molecular em algum momento, porque as forças que mantinham organizadas essas moléculas já não têm mais combustível, já não tem mais energia para mantê-las organizadas. Houve o desgaste ao máximo. Mas é preciso morrer espiritualmente, é preciso morrer moralmente, para que, a semelhança do que se passa com a lagarta, que entra no casulo e morre, não para encontrar o fim, mas para encontrar a sua transformação, a sua evolução, numa forma mais elaborada, mais bela, nós precisamos decretar a morte de nós mesmos nas versões inferiores em que ainda estamos. E a família é um valioso laboratório para que operemos essa transformação, para que operemos essa morte de nós mesmos nas nossas versões ainda inferiores. Que sejamos cada vez mais gratos, irmãos,
aqueles que toleramos e que nos toleram. Sejamos cada vez mais gratos àqueles que nos dão a oportunidade de exercitar a renúncia, o negar cada vez mais a nós mesmos em proveito do outro, porque se o Cristo nos disse que precisamos ser perfeitos como o Pai Celestial, respeitada as diferenças permanentes entre Criador e criatura, ser perfeição no limite da possibilidade da criatura, jamais seremos como o Criador, mas sermos perfeitos no nosso limite, buscando a semelhança com o Criador, lembrando aí o texto bíblico, a Gênese, feito à imagem e semelhança do Criador. Nós precisamos desenvolver a capacidade de dar sem esperar qualquer coisa em troca. Precisamos desenvolver em nós a capacidade de fazer todo o bem possível a todos os seres que estão ao nosso redor, indistintamente, porque em que dia, qual o dia que Deus esperou a gratidão dos seus filhos para fazer que o sol brilhasse no céu? Qual o dia em que Deus esperou que todos os seus filhos, neste mundo e em outros que ocupam o universo infinito, reunissem em prece de louvor a Ele, para fazer que a chuva desça ao solo e nutra a terra com esse valioso elemento que contribui para que as plantas, por sua vez, gerem frutos, gerem alimentos para seres diversos, inclusive nós. Então, meus irmãos, a experiência em família é um passo, é mais um passo, para que nessa família consanguínea, diminuta, reduzida, de 5, 10, quando muito numerosa, 20 que seja, se recordamos aí anos passados, para que nesse ensaio cheguemos ao ponto de, como Cristo Jesus, que já é realidade nele, amar a humanidade inteira, todos os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe abundantemente hoje e sempre, irmãos. Muita paz a nós.